gostaria, se possível, que você abrisse a sua Bíblia no livro de João. O nosso estudo vai ser em cima de um texto da palavra que se encontra no livro de João. Acabei de fazer mais uma vez um estudo no livro de João, baseado num autor chamado Alberto Maggi, e o nome do livro é A Loucura de Deus, o Cristo de João. E é muito interessante que esse teólogo, que é um teólogo católico, estudou na Itália e depois estudou em Jerusalém. Então ele nos traz, e eu gostei muito, até pelo próprio título, porque realmente, se nós analisarmos, a gente percebe que realmente o Cristo que João nos apresenta, ele é a expressão da loucura de Deus. Lembre-se que em 1 Coríntios, no capítulo 1, 1 Coríntios 1, versículo 25, diz assim: a loucura de Deus é mais sábia que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Percebam que Jesus foi rejeitado pela família, parte dos seus seguidores o abandonam, ele confronta as autoridades judaicas, ou seja, somente um louco teria capacidade de tal façanha. Então a gente percebe no livro de João como um todo, desde o início, a gente percebe as transformações que vão ocorrendo nesse evangelho, em que Jesus se apresenta como o Filho de Deus, que ele é o próprio Deus, que ele conversa com o Pai, que o Pai está nele e ele está no Pai, ou seja, isso para o judeu realmente era loucura. E eu queria então compartilhar um texto com os irmãos. O texto é longo, então quero que você abra a sua Bíblia no capítulo 11 de João. A história é conhecida e nós vamos ver muitas coisas que caberiam talvez em vários sermões, em várias ministrações, mas eu vou tentar de uma maneira muito sintética, muito controlada, da gente fazer uma reflexão sobre o que diz esse texto. Então, abra sua Bíblia, você que está com sua Bíblia, então com seu celular, no capítulo 11 do livro de João, e nós vamos então fazer uma reflexão sobre essa palavra. Amados, são muitas as informações e são muitas as lições que nós podemos tirar desse texto. E eu queria começar dizendo que nós vivemos dias de sofrimento, dias de morte. Aliás, a palavra fala que há um tempo para todas as coisas na nossa vida. Nós vivemos dias difíceis, dias em que muita gente no Brasil e no mundo como um todo tem perdido pessoas. Há muita morte acontecendo pelo mundo. Mas percebam, às vezes a gente acha que essas coisas não chegam até nós porque nós nos declaramos filhos de Deus, porque nós já aceitamos Jesus Cristo como Senhor, e às vezes a gente acha que essas coisas não vão chegar até nós. Percebam que o próprio Jesus, que é a nossa essência, que é todo o nosso entendimento e a nossa esperança de uma vida futura, ele que vem pregando um evangelho para nós, ele também passou por dificuldades, amados. Percebam que no capítulo 11, chegando no capítulo 11, Jesus já veio a Jerusalém, veio para a Judéia, foi para a Galiléia, voltou para a Judéia, ou seja, ele estava sempre tendo que se deslocar para que não fosse morto pelos judeus. Então Jesus experimentou também muitas dificuldades. E já no fim do seu ministério aqui na terra, tendo saído ele de Jerusalém, o texto fala, no capítulo anterior, que ele foi para além do Jordão, ou seja, ele foge dos judeus, estava longe daquelas pessoas que estavam procurando matá-lo, e de repente chega a notícia de que o seu amigo, aquele a quem ama, estava enfermo. Então a gente percebe que o próprio Jesus passa por muitas dificuldades. As pessoas estão tentando matá-lo, ele tem que viver fugindo, ou seja, não é uma situação confortável.
E agora chega também a notícia que em Betânia, o seu amigo, aquele a quem ele ama, está enfermo. Ou seja, mais uma dificuldade, mais uma tragédia que chega até Jesus Cristo. Pô, se chega para Jesus, amados, com certeza chega para nós também. O que faz a diferença é como nós entendemos isso e percebam que Jesus vai nos ensinar muitas coisas através desse texto. Os versículos 1 ao 3 do capítulo 11, a gente percebe que as irmãs entendem que a situação é grave, muito grave, a ponto de mandarem uma mensagem para Jesus, crendo que ele poderia fazer algo pelo seu irmão. Percebam também que havia um relacionamento entre eles. Jesus conhecia essa família. Maria era aquela que havia ungido Jesus com bálsamo e secado os pés de Jesus com os seus cabelos. Você pode ver isso em Marcos 14, 3. Então a gente percebe que Marta e Maria confiavam em Jesus Cristo, até porque, se nós lermos também no capítulo anterior de João, capítulo 10, a gente Jesus havia declarado que é ele quem dá a vida eterna e ninguém as arrebataria das suas mãos. Está lá em João 10, 28. Percebam que eles tinham intimidade, essa família tinha intimidade com Jesus. As irmãs confiavam em Jesus Cristo. Mas se a gente lê, continuando, avançando no nosso texto, a gente percebe do capítulo 6 uma coisa interessante, amados. Jesus tinha consciência da sua autoridade, da sua missão. Tudo estava sob o seu controle. Ele não corre para Betânia quando ele recebe a mensagem. Ele não cura Lázaro à distância. Ele poderia ter feito isso como ele fez. A gente pode ler em João mesmo o que ele havia feito de cura à distância. No entanto, Jesus permanece 2 dias onde estava. Jesus tinha o controle sobre todas as coisas. E mais, ele tinha consciência da sua autoridade, tanto que ele fala que aquele acontecimento vivido pela família de Lázaro tinha um objetivo: a glória de Deus. Amados, Jesus está no controle. Você pode até achar que não, você pode ter dúvidas, e a gente vai ver sobre isso ainda nesse texto. Mas tenha clareza no seu coração, Jesus está no controle. Ele está no controle da sua vida, está no controle da minha vida, porque ele tem a autoridade que lhe é dada por Deus. Tudo acontece no tempo de Deus, sob a vontade de Deus. E aí a gente começa a entender algumas coisas também. Em versículos 7 e 8, a gente percebe que os discípulos, apesar de caminharem com Jesus, estarem convivendo com Jesus no dia a dia, eles têm medo. Os versículos 7 e 8 falam que quando Jesus fala para eles que eles iam voltar para a Judéia, eles ficam com medo. Estavam preocupados com aquilo que podia acontecer, não só com o Mestre, mas com o que podia acontecer com eles próprios. Ou seja, eles tiveram medo, eles olharam para dentro de si e se preocuparam com as coisas que diziam a respeito a eles próprios. Isso é uma característica nossa como ser humano. Às vezes a gente olha muito para nós, se preocupa muito com aquilo que pode nos afligir, se esquecendo que Deus está no controle de todas as coisas. Ele é soberano sobre todas as coisas. Mas a gente também lê no versículo 16, e olha só que coisa interessante. O Tomé, que depois de Jesus ressurreto quer ver as suas mãos, ele era um homem de muitas dúvidas, mas vejam o que está escrito no versículo 16 do capítulo 11, diz assim: então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Apesar de todas as suas dúvidas, ele é leal a Jesus Cristo. Ele fala para os seus amigos de discipulado: vamos com ele, mesmo que seja para que nós morramos todos juntos. Percebam que, apesar às vezes das nossas limitações, uma coisa a gente não pode abandonar, é a nossa lealdade a Jesus Cristo. Versículos de 11 a 14, continuando no nosso texto. Lázaro está morto
E, embora Jesus tente explicar isso aos seus discípulos, da ideia de que, usando a ideia de que Lázaro havia adormecido e que Jesus iria para despertá-lo, os discípulos não entendem assim. Eles não têm essa compreensão. Eles acham que se ele dormiu, ele está bem, ele vai acordar. Eles não entendem o que Jesus quis dizer quando ele afirma que Lázaro havia adormecido. E aí, então, Jesus é muito claro ao falar: Lázaro está morto. Bem, amados, continuando a nossa história, então Jesus vai para Betânia. E Jesus chega em Betânia e Lázaro já havia sepultado há 4 dias. E a gente percebe aí que muitos judeus haviam ido até Betânia para estar junto com a família, para consolar as irmãs. E percebam que tudo isso está dentro daquilo que era o objetivo de Jesus, com certeza. Porque o que ele queria era alcançar essas pessoas. E aí vejam o diálogo. Os versículos vinham a 21 a 27. E isso também mostra muito da maneira como às vezes a gente quer o nosso relacionamento com Jesus Cristo. Diz assim no versículo 21. Marta fala até com um certo tom de reprovação. Percebam que ela fala assim. Versículo 21. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Apesar de conhecer Jesus Cristo, apesar de crer que ele era o dono da vida, ela fala com um tom de reprovação, achando que Jesus não deu a devida importância, porque se ele estivesse no momento de necessidade, de maior necessidade, Lázaro não teria morrido. Versículo 22, a gente percebe que Marta crê em Jesus, que ele pode ressuscitar. Mas no versículo 24, quando Jesus responde, no versículo 23, que teu irmão há de ressurgir, no versículo 24 responde Marta que ele haveria de ressurgir no último dia. Amado, havia uma crença popular que vinha do tempo dos Macabeus, que era um grupo dentro dos judeus, que falava que eles ressurgiriam no dia de sua morte. Então é por isso que Marta tem esse entendimento. Ela acreditava, diante da resposta de Jesus, que o seu irmão iria ressurgir no último dia. Mas Jesus não está falando isso. Jesus fala adiante, versículo 25, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Creis isto, amado? Jesus insiste com Marta, dizendo que ele é a ressurreição e a vida, para firmar a fé de Marta no próprio Jesus Cristo. Ele insiste, mas percebam que, continuando, Maria também tem o mesmo entendimento que Marta tinha. E olha que Maria foi uma mulher que buscou as melhores coisas. O texto fala isso. Enquanto Marta era muito agitada, Maria era mais introspectiva e buscou as melhores coisas a respeito de Jesus Cristo, de estar com Jesus Cristo. Mas mesmo Maria também tem esse entendimento de que Jesus poderia ter feito tudo se estivesse presente no momento da morte de Lázaro. Perceba que às vezes a gente quer que as coisas aconteçam no nosso tempo, de acordo com a nossa vontade, esquecendo que Deus é soberano, que o tempo é dele, que as decisões são dele. E nós precisamos nos submeter à vontade e ao tempo de Deus. Percebam que até Maria também, de uma certa maneira, confronta Jesus, dizendo, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aqui a gente aprende muito sobre isso. Sabe o que nós aprendemos muito nessa pedaço da passagem? É de que Jesus não nos liberta do medo da morte, porque ele nos liberta da própria morte. E há uma diferença em relação a isso. Nós vamos, talvez, como seres humanos, tendo muita dificuldade em entender a morte. O que nós precisamos ter no nosso coração é que, mesmo tendo medo da morte, Jesus é muito maior que isso, porque ele nos liberta da morte, não só do medo da morte.
E a partir de que eu entendo que Jesus é o dono da vida, e é o dono também, e é soberano e poderoso sobre a morte, eu deixo, inclusive, de temer a própria morte. E é isso que Jesus também nos ensina nessa passagem. Amados, e caminhando para o final, Jesus então chega no túmulo. E a gente vê isso nos versículos 28 e 39. E aqui também é uma lição muito interessante. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo, e era uma gruta, cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra, amados. Tirai a pedra. E algumas coisas a gente aprende aqui também. Percebam que Jesus é a cura, Jesus é o milagre, Jesus é a bênção que chega. Mas ele dá uma ordem, não é um pedido, é uma ordem. Tirai a pedra. Sabe o que isso significa? Que existem coisas que não cabem a Jesus fazer. Ele é a própria bênção. Tem coisas que nós, como seres humanos, nós que acreditamos nele, nós que dizemos que somos seus filhos, coisas que nós precisamos fazer. Tirar a pedra. Há que haver um compromisso, há que haver uma atitude nossa em relação àquilo que Jesus apresenta para nós. Tirai a pedra. Não é um pedido, é uma ordem. Mas percebam a resposta de Marta. Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Amado, Jesus quer nos abençoar. Nós temos que fazer a nossa parte. Agora percebam, Marta está preocupada com as coisas que já passaram. Lázaro já estava morto. E ela parece que é dando uma desculpa. Olha, Jesus, não vamos mexer nisso não, porque já fede, já cheira mal. Ele já morreu tem 4 dias. Como às vezes a gente está preso a essas amarras que nos prendem ao passado e a gente não consegue avançar para aquilo que Jesus tem reservado para nós. Tirai a pedra. Eu não posso ficar preso ao meu mau cheiro, às minhas mazelas, às minhas dificuldades. Eu avanço para aquilo que Jesus tem preparado para nós. Tirar a pedra. Não permita que essas coisas que nos prendem ao passado nos impeçam de chegar à bênção. Jesus não está preocupado, amado, com o nosso mau cheiro. Se assim fosse, o evangelho não teria nenhum sentido. Jesus fala que ele não veio para os que estão sãos, ele veio para os que estão doentes, para aqueles que cheiram mal, para aqueles que têm dificuldade, para aqueles que estão cheios de doenças internas. É para esses que Jesus veio, amado. Não nos deixamos e não nos enganemos com as nossas coisas que nos prendem ao passado. E para finalizar, versículo 41 e 42 também é muito interessante, sabe por quê? Porque Jesus é o Filho de Deus. Ele é o próprio Deus. Ele fala que ele é soberano sobre a vida e sobre a morte. Ele é mais poderoso do que a vida e do que a morte. No entanto, perceba o que está escrito nos versículos 42. Jesus ora ao Pai. Tiraram então a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Apesar de ser Deus, o Filho de Deus se humilha e em humildade e submissão, ele ora ao Pai, crendo e sabendo que a autoridade e o poder dele, Jesus, vem do seu Pai. O foco de Jesus era para que as pessoas crescem que ele era o Filho de Deus. Humildemente, então, ele ora ao Pai. Resultado, e concluindo essa história toda, é que no versículo 45 diz que muitos creram em Jesus. Muitos dos judeus que tinham ido a Betânia para visitar aquela família creram em Jesus. Significa que o objetivo foi alcançado. Amados, concluindo, Jesus é um Deus de relacionamento. Ele se relaciona com aquela família. Ele ama aquela família. Ele reconhece e chora porque um seu amigo a quem ele amava havia morrido. Jesus quer se relacionar conosco. Quer ter intimidade conosco. Outra coisa que a gente aprende é que Jesus está no controle de tudo. Ele está no controle do tempo. Ele está no controle
da vida, Ele está no controle da morte. Ele tem autoridade sobre todas essas coisas. O que a gente também entende desse texto é que, mesmo confiando em Jesus, muitas vezes nós vacilamos. Os discípulos vacilaram. Marta e Maria também tiveram momentos de dificuldade de entender o que Jesus estava pronto para fazer naquele momento. Jesus quer trazer a bênção, amado, o milagre. Cabe a nós fazermos a nossa parte. Tirar a pedra para que a bênção chegue. Eu não posso deixar que as minhas mazelas, o meu mau cheiro, sirvam de desculpas e de impedimentos para atitudes que cabem a mim. É pessoal. Ninguém pode fazer por mim. Não é o pastor que vai fazer por mim. Eu tenho que tomar a atitude, tomar a iniciativa de remover a pedra. Esquecendo das coisas que para trás ficaram, amados. Os meus pecados, os seus pecados estão na cruz. Isso não pode ser impeditivo para que a gente remova a pedra, porque ao removermos a pedra, com certeza, Deus vai chegar até nós e vai fazer aquilo que precisa ser feito. O milagre e a bênção vão chegar na sua vida. Que Deus te abençoe nesse sentido, para que a gente possa então experimentar aquilo de melhor que Jesus tem reservado para nós.